Bidiri. Parte 3. 8 de abril de 2018. Eben Bidiri está com vocês e vos saúda. Então hoje, se vocês quiserem, vamos trocar através de vossas questões, quaisquer que elas sejam. Então vamos começar. Questão. Bom dia, Bidiri. Desde a ressurreição tenho um desejo muito forte de assistir os filmes no computador, enquanto que eu não tenho mais televisão desde 5 anos e passei muito bem em relação a isso. Tem alguma relação? Obrigado. Então se vê a ressurreição na televisão. Risos. Bem, a imagem, um filme. Então, além dos perigos que representam as telas e as imagens das quais alguns anciãos vos falaram, convém lembrar-se de que o olho é o orifício da alma e o orifício do coração, e vocês sabem pertinentemente que o que vocês olham imprime-se em vocês de diferentes maneiras. O que quer que vocês olhem e se há tela e imagens, então a programação inconsciente se faz quer vocês queiram ou não. Entretanto, na questão que você coloca, talvez em teu caso a ideia ou o desejo de assistir filmes é um meio de fazer o vazio da cabeça e o vazio do efêmero, todavia na condição de escolher bem o que você olha, porque evidentemente, se há violência, haverá programação dessa violência, em um nível ou outro. Portanto, não há nenhuma contraindicação a não ser, na escolha do que é visto, e do que é absorvido, o que quer que você diga e o que quer que você faça. Cabe a você colocar-se a questão. Essa necessidade de imagens, de filmes, de tela, tem por objetivo desviar teu personagem a fim de não mais alimentar com a história, ou então ainda melhor eu diria, para passar o tempo, ou se você prefere matar o tempo. Absorvido no falso sem nada de pessoal, olhando a história que não é a sua, vocês vão esquecer vossa história. Isso é todo mundo. Há na tela um mecanismo de captação do olhar, da alma e da consciência, qualquer que seja a imagem. E bem evidentemente com as tecnologias presentes na Terra, vocês não duvidem de que inconscientemente como conscientemente, tudo é feito através dos comprimentos de ondas que são emitidos pela tela, para de algum modo vos manter na atração e na sedução da matriz binária, atuando sobre as cores, as emoções, as belas histórias, ou outra história. Mas hoje, devido à presença do corpo de eternidade, quer ele seja percebido ou não, vocês estão na condição, como eu disse, de que se a imagem é bela, não faça apelo a dados de violência, é muito capaz de desviar vossa consciência corporal e efêmera de vocês mesmos e mergulhá-los em algo que é ainda mais ilusório neste período, e em alguns casos vocês vão relaxar espontaneamente a pressão de vossa história, vossas imagens, vossas visões, e nesse momento estando ocupados com outra coisa que é ainda mais ilusória, mas que não leva em conta a vossa pessoa, mesmo se há emoção e mesmo se vocês seguem a história que é vista, há então mais possibilidades para a eternidade conduzir bem sua ação. Portanto, tudo é para ponderar, eu diria, na resposta de acordo com o que você é. Se existe uma forte sensibilidade, não serve para nada acrescentar imagens mesmo se você sente o impulso, porque neste caso, o impulso pode vir de outra coisa do que da tua ressurreição. Por outro lado, se não existe sensibilidade exacerbada, nesse momento, desviar tua atenção, mesmo efêmera, do que se desenrola em teu corpo ou em tua vida, cria um espaço em que a luz vai infiltrar-se. Então os dois casos são possíveis. Cabe a você ver, se olhando as imagens que eu qualificaria doces, onde não existe nenhuma violência e nenhuma agressão, os efeitos que você perceberá, e vocês estão todos em condições de perceber doravante, porque muito rapidamente, em todos os processos de vossa vida efêmera, em tudo o que vocês têm a conduzir em meio ao efêmero, vocês já constatavam antes, mas isso vai ser muito mais forte agora, devido à finalização da ressurreição. Então vocês não podem escolher o que vocês fazem em função de vossa pessoa. Se vocês se dizem isto me dá prazer ou isto me faz bem, porque vocês arriscam enganar-se.
Por outro lado, quando vocês viram um filme em uma tela e depois vocês se sentem leves com a tela mental clara, para vocês, é bom. Mas se em contrapartida, depois de ter visto essas imagens, vocês constatam que essa imagem está imprimida, que a história do filme se desenrola durante várias horas em vossa cabeça, então aí a imagem não é feita para vocês. Tudo depende de onde vocês partem. Para aquele que é liberado vivo, para aquele que está liberado da história, o que quer que ele olhe, isso não impactará ou então um mínimo. Para aquele que ainda não viveu a liberação, pela onda da vida, pelo canal mariano, pela coroa do coração, ou pela ressurreição atual, é melhor limitar o número de coisas vistas, e sobretudo escolher as imagens de doçura onde a violência não está presente. Se vocês respeitam isso, se vocês observam os efeitos e as consequências devido a ter visto um filme na tela, ou no cinema é parecido, exceto que as ondas que são transmitidas não são as mesmas, mas o resultado é quase idêntico, ou uma vez que é visto aquilo se elimina de vossa consciência, e aí será eficaz para vossa eternidade, ou ao contrário, depois do fim do filme, vocês ficam com as imagens, o cenário, as histórias em vossa cabeça. Nesse momento vocês são apanhados, então vocês sabem que para vocês, a imagem não desvia a consciência mas a mantém na ilusão. Então compreendam bem que para cada um de vocês, liberado ou não liberado, as influências e as ações da imagem vão ser profundamente diferentes segundo o que acabei de dizer. E não se enganem, quando vocês olham para o exterior, se hoje vocês dão muita importância às imagens, quaisquer que elas sejam, necessariamente vossa consciência é envolvida pelo mental, pela visão, pela cogitação, para o exterior. Então, se vocês consideram isso como um lazer ou uma distração e não há efeitos nefastos observáveis, vejam, isso não é incômodo, mas se vocês constatam, mesmo com as imagens não violentas, como eu disse, se vocês constatam que depois de vosso olhar, no fim do filme, vocês se sentem cansados ou o coração apagado, não vale a pena recomeçar a experiência. Lembrem-se de que a imagem, qualquer que seja, em definitivo só está aí para seduzir. A sedução pertence a este mundo. Ainda uma vez não é questão de tornar-se um eremita, ou de permanecer em êxtase durante semanas, mas mesmo assim, de estar à escuta ao que de fato diz vossa eternidade em relação a qualquer atividade, porque todos, quase sem exceção, se vocês prestam atenção, vão constatar que através de todo olhar focalizado, toda relação conduzida em qualquer domínio que seja, ou vocês se sentem bem ou vocês se sentem menos bem, portanto vocês têm a possibilidade pela consciência pura, quer vocês tenham vivido a consciência de eternidade ou não, ou a consciência nua, ou veículo de eternidade, todos vocês estão aptos, hoje, além de qualquer resposta energética ou vibral, por exemplo a resposta do coração pela consciência pura, de saber instantaneamente sem percepção e sem sentir, não há médium, não há intermediário, nem energia nem vibração, a consciência nua vos informa, a partir do instante em que vocês a interrogam, quer dizer voltando-se para o coração, sobre os efeitos diretos do que vocês estão em vias de fazer ou de viver. Antes vocês constatavam, por exemplo, quando vocês estavam diante de uma energia que vocês podiam chamar sombria ou oposta à luz, que essa parte oposta à luz se alimentava de vocês, e vocês o sentiam, ou mais frequentemente, não imediatamente. Hoje, vocês têm todos os sensores da consciência nua que estão ativos e que vos permitem instantaneamente vos realinhando, o que quer que vocês façam e quem quer que vocês encontrem, de sentir instantaneamente o efeito sobre essa consciência nua. Isso não é uma resposta energética como a resposta do coração da qual acabei de falar. Mas a resposta da consciência pura, quer dizer de vossa própria eternidade. Se vocês respeitam isso,
Ou seja, não é uma vigilância exercida através do sentir, das energias ou do bem ou do mal, é a vigilância da consciência nua que trata a informação, não há mais interface, não há mais tela ligada à energia vital, ou a outra coisa concernente à pessoa. Eu escuto. Questão. Bom dia Bidi, os estados maravilhosos vividos quando de nossos encontros desaparecem pouco a pouco quando no retorno para casa, como revivê-los? Obrigado. Isso era válido há um ano, mas não agora. Você pode perfeitamente, o que quer que você pense disso e o que quer que você diga disso, permanecer no mesmo estado, em tua vida ordinária, na condição de não ser arrastado pelos hábitos, que tua vida se desenrole, qualquer que seja a duração do que é para viver, na mesma leveza. Qualquer que seja a dor, qualquer que seja a dureza do que é para viver, se vocês são capazes de permanecer em consciência em vosso coração, não para ignorar o que é duro, mas para permitir, sempre mais, a iluminação de vossa eternidade da luz que duravante, em um número sempre maior de irmãos e de irmãs, virá iluminar, transmutar e apagar o que era duro ou pesado. Mas se você aceita ser tomado pela rotina do teu cotidiano e das tuas obrigações, evidentemente, que mesmo alguém que viveu a totalidade da ressurreição, se ele se abandona a este mundo de maneira muito expansiva, eu disse ontem, problema de balança. Se a intensidade do efêmero, por uma razão ou por outra, não unicamente em tempo, eu falo de intensidade, toma o passo sobre a eternidade, evidentemente vocês têm a impressão de que isso desaparece. Hoje, depois da colocação em obra do cubo de Metatron, aquela regra ali não é mais válida. Vocês não têm mais necessidade de todas essas precauções, repita a questão exatamente. Questão. Os estados maravilhosos vívidos quando de nossos encontros desaparecem pouco a pouco quando no retorno para casa, como revivê-los? Então hoje, vos basta simplesmente olhar o fiel da balança e ver quanto tempo, e aí eu falo de tempo humano, vocês passam em meio ao efêmero, e quanto tempo vocês passam em meio à eternidade. Não é questão aqui de ter mais tempo na eternidade, porque a intensidade não é a mesma, é claro, e em regra geral, vos basta, eu diria, em um dia de 12 horas, ter simplesmente 1 hora de preguiça, 1 hora, sem ocupar-se do exterior, de qualquer maneira que isso seja, e quaisquer que sejam vossas atividades, não me digam que vocês não podem e que vocês não têm o tempo. Caso contrário, isso significa simplesmente que vocês preferem o efêmero à eternidade, e quando vocês provarem a eternidade através da ressurreição, vocês não podem mais hesitar, exceto se vossa escolha é de prosseguir conscientemente o jogo em meio aos mundos carbonados. A balança da qual eu falo não é para pesos equivalentes, duração equivalente, uma vez que duravante a eternidade já desde 4 meses toma todo o lugar. Se vocês mesmos fazem o lugar à vossa eternidade, reduzindo a intensidade do efêmero e a duração do efêmero, então não haverá mais nenhum problema. Isso não pode desaparecer, porque hoje vocês não estão mais nas experiências, vocês estão nos estados estáveis, ou que vão se estabilizar. E além disso, vocês veem bem através das minhas intervenções que eu faço com vocês, que o efeito continua. E efetivamente a noção de balança está sempre aí. Há um limiar que é próprio a cada um de tolerância ao efêmero. E vocês estão avisados de que essa tolerância ao efêmero vai ser cada vez mais restrita, porque efetivamente, concretamente, objetivamente, a eternidade toma todo o lugar e de maneira cada vez mais rápida. Cabe a vocês saberem o que vocês alimentam, cabe a vocês saberem onde está a vossa consciência. E eu já disse e vos repito ainda hoje com mais firmeza do que há um mês, vocês não podem mais jogar sobre os dois tabuleiros, cada vez menos, quaisquer que sejam vossas atividades e vossas obrigações,
Porque nessa história de balança entre o efêmero e o eterno, se vocês não deixam a eternidade tomar todo o espaço de vosso corpo e de vossa consciência, ou é uma escolha deliberada e livre, então aí é vossa liberdade, mas vocês não podem reivindicar a ressurreição e a eternidade jogando doravante nos dois tabuleiros. E o que vocês constatavam já desde muitos anos não existe mais, já desde o início deste ano, e vocês devem ter constatado, uns e outros, que nos novos encontros deste ano, e hoje, muitas coisas permaneceram e mesmo estenderam-se, porque a firmeza e a intensidade da luz, por vosso corpo de eternidade e sobre o conjunto da terra e do céu, doravante não pode deixar pairar nenhuma dúvida. Então, diante da urgência, não para vocês, mas a urgência da terra, a urgência do coletivo, cabe a vocês verem o que vocês alimentam, cabe a vocês verem do que vocês se alimentam. É das imagens, das relações, das experiências na natureza, ou unicamente vosso coração. Daí decorre todo o resto, e eu repito o que quer que vocês tenham a fazer mesmo nos dias muito carregados. Não me digam que vocês não têm meia hora ou uma hora para justamente se recarregarem pela eternidade e não pelos comprimidos ou as energias ou outros. É isso a autonomia e a liberdade que vocês vivem e antes mesmo do evento. Quando nós tínhamos dito, e eu repito hoje que tudo está em vocês, é a estrita verdade. E hoje eu vos incito a verificá-lo por vocês mesmos. Não me creiam, vivam-no. E eu vos ponho o desafio de estar na paz cada vez mais importante e profunda, se vocês respeitam esse conselho de simplesmente permanecerem imóveis e em silêncio sem nada pedir, nesse caso, deixando atravessar tanto as percepções da energia, das vibrações, mesmo se vocês as querem todas, não coloquem vossa consciência sobre isso. É um fato adquirido, isso sobe a cada dia. Para o que vos serve todo dia controlar ou verificar isso, não há melhor verificação do que o que se passa no meio de vosso peito. O que quer que vocês vivam, não venham me dizer que quando vocês tomam meia hora não para meditar, que não se passa nada, mesmo se vocês não sentem nada, passa-se alguma coisa. É claro, vocês constatarão os efeitos depois. Não é questão durante esse repouso, durante esse alinhamento, chamem como quiserem exceto meditação, não há objetivo, somente estar ali presente sem nada buscar para perceber ou ter. Então nesse momento vocês estão realmente tranquilos, mesmo se vocês não percebem nada, necessariamente vocês perceberão os efeitos, sobre vossa vitalidade, sobre uma capacidade a cada dia maior para desaparecer da pessoa sem no entanto adormecer. Se vocês não respeitam isso, vocês observam o que se passa, mesmo quando eu venho vê-los. Há aqueles que adormecem, porque simplesmente não são eles que têm sono, mas eles não têm por hábito funcionar aqui mesmo nesse corpo, em eternidade. Quer dizer que ainda há as histórias, ainda há reivindicações, ainda há os hábitos, os pretextos que impedem de isolar-se para encontrar o todo. Quer dizer tornar-se nada na tela deste mundo, para tornar-se o todo por toda parte. Lembrem-se, uma meia hora ou uma hora, qualquer que seja a carga de trabalho, de ocupação, e aí eu bem disse, não para ir à natureza. Se vocês têm a oportunidade, mergulhem na natureza, mas eu falo simplesmente de um momento de lucidez e de preferência, se vocês podem, quando o sol se pôs, qualquer que seja a fase da lua, portanto antes da noite, antes de dormir, e ter uma meia hora simplesmente imóvel e silencioso em vosso leito, sem nada buscar, não peçam mesmo para colher a eternidade, ela já está aí, não coloquem distância aí, não mais. Vocês não têm de pedir ou dirigir ao exterior algo que já está aí, basta simplesmente, e eu já expliquei, fazer o repouso do corpo, e o repouso das palavras, e vocês constatarão que se vosso corpo está imóvel, mesmo se vocês ainda têm as imagens, as energias que circulam, as vibrações que se manifestam, não se interessem por isso, permaneçam com vossa atenção colocada sobre o coração durante 30 minutos e é tudo.
Não peçam nada, não observem nada nesse caso, mesmo se vocês não sentem nada e sobretudo se vocês não sentem nada, porque vocês constatarão nesse momento as mudanças radicais em vosso funcionamento, efetivamente com uma nova leveza, se posso dizer, como quando eu venho vos ver nos cuidados, porque a expansão da eternidade desde o coração do coração se realiza aí nesse momento, e então não pode mais haver os fenômenos de entorpecimento ou de desaparecimento do estado vivido. Vocês são perfeitamente capazes de realizar isso sozinhos. Não há mais necessariamente efeitos de simulação de grupo ou outro, são outros mecanismos que estão em operação agora, não há outras coisas, e vocês não têm outras alternativas. Se vocês alegam que estão cansados ou que têm muitas coisas para fazer, é simplesmente que vocês estão muito imersos no efêmero. E lembrem-se que além de um certo estado da ressurreição, ou um extrato como eu nomeei ontem, e em particular no que eu nomeei na falta de outro termo, a finalização ou a conclusão, vocês têm apenas de respeitar esse simples conselho e vocês verão por vocês mesmos a autonomia e a liberdade de vosso pensamento, a liberdade e a autonomia de vossa energia, que tornam-se independentes da respiração, dos alimentos ou dos ciclos de sono. Aí há a verdadeira liberdade e aí não haverá mais recaída, se posso dizer. Mas cabe a vocês verem o que é que vocês colocam como prioridade, é algum elemento deste mundo, mesmo vosso marido mais amado ou vosso filho o mais adorado, mesmo se você é mãe, onde está a vossa eternidade? O que é que vocês colocam em primeiro lugar? Então é claro, o ego vai vos dizer que o mais importante é o filho, mas é falso. Primeiramente coloquem o amor à frente e a verdade de vossa ressurreição à frente. E aí também vocês constatarão uma leveza de toda a vossa vida. Eu não posso vos dizer melhor. Verifiquem por vocês mesmos. É simples. Se vocês têm a impressão de que é complicado, é ainda uma vez mais que vocês estão muito ligados ao vosso corpo, à vossa história, à vossa pessoa, às vossas relações, portanto vocês não estão livres. A ressurreição é a liberdade, não somente a liberdade interior, a liberdade da pessoa, ou a liberdade de qualquer nível que seja, é a liberdade arquetípica, e aí vocês constatarão e vocês serão a prova viva da liberdade, porque vocês poderão viajar pelo mundo, em vosso corpo de eternidade, e para alguns entre vocês em consciência nua. E quando vocês tiverem a prova formal disso, independente de vossa pessoa, uma vez que vocês estão fora de vosso corpo, e certamente não no astral, do que é que vocês podem duvidar aí nesse momento? E é necessário chegar até esse ponto. E se vocês não têm esses momentos de imobilidade e de silêncio, vocês não poderão concluir, vocês serão concluídos em todos os sentidos do termo, pelo evento. Mas não vale a pena ter perturbações da consciência, do corpo ou do mental, enquanto tudo pode se passar da maneira mais evidente possível. Uns e outros nós vos explicamos isso. Não haverá mais amortização, ao contrário, haverá uma progressão, mas na condição de que vocês tenham esse mínimo de espaço e de tempo para vosso coração. Não há nenhum álibi deste mundo que se mantenha, nem filho, nem trabalho, nem família, nem casa, nem dinheiro a ganhar ou a perder. Busquem o reino dos céus que está dentro de vocês e o resto vos será dado em acréscimo. É uma frase do Cristo, me disseram. Então o que é que vocês esperam para vivê-la? Não busquem pretexto, ou álibi, ou justificativa, elas não se mantêm mais diante da luz. O que quer que vocês pensem disso no momento, o que quer que vocês digam disso, e ainda uma vez eu vos lembro, vocês têm a total liberdade, a total latitude de se interessarem apenas pelo efêmero. É vossa liberdade, mas depois não venham se queixar de que isso se distancia, que vocês não têm nenhum dos sinais da ressurreição, porque vocês escolheram. A luz está aí em totalidade, em cada humano alma. O corpo de eternidade está prestes a se encaixar ao redor do etérico em totalidade, e vocês veem bem,
para aqueles que se interessam pelas telas, os sinais no céu, os sinais na terra, os sinais na sociedade, que todos os profetas vos deram, de onde quer que eles venham. Mas se vocês estão na eternidade cada vez mais frequentemente, como nós vos dissemos, vocês estarão cada vez mais em alegria, qualquer que seja a natureza dos acontecimentos humanos, geológicos ou cósmicos. E doravante vocês não podem mais, e já desde alguns dias ou semanas, reivindicar como antes o efêmero e a eternidade. Eles estão superpostos, eles se ajustam e eles vão se separar, e vocês estarão ali onde estarão, quer dizer ou na eternidade, que está aí, ou em vosso corpo físico que ainda está aí, e isso criará uma forma de distância entre a verdade e vocês, e além disso vocês constatarão, para aqueles que vivem a verdade absoluta do corpo de eternidade, da consciência nua, basta que isso se produza uma vez para que seja reproduzível à vontade, e sobretudo, vocês constatarão após esse evento inicial final, se ele vos chega, que se vocês mergulham novamente no efêmero isso vos parecerá insuportável. Simplesmente vos é suficiente responder às vossas obrigações, mas antes de tudo estar no coração. Mas se vocês deixam a pessoa tomar a frente em totalidade nas ocupações, mesmo as mais comuns, efetivamente a ressurreição terá dificuldade em se concluir, para se finalizar, e eu penso que até mesmo nas questões, nós teremos disso. Vocês verão os irmãos e as irmãs que viveram aqui ou em outros lugares ou sozinhos espontaneamente essa ressurreição, e que não compreendem porque eles ainda choram ou porque eles têm recusas de ir trabalhar, e não é vossa pessoa, é a eternidade que vos chama a fim de que vocês não estejam identificados ao que apenas passa e que deve ser atravessado. Portanto, a lucidez, a iluminação, a precisão, a clareza de todos esses mundos que estavam invisíveis vos aparecem cada vez mais claramente, mas não através de vossos olhos de carne, através da pessoa. Há somente essa alegria, essa evidência, essa paz dessa ressurreição, mas não peçam, vivendo essa ressurreição e sua intensidade para ver as imagens, as historias que se contam, porque não é a eternidade quem vos conta isso, a eternidade ela é silêncio e beatitude cada vez mais. Portanto, vocês devem aceitar que doravante todas as visões que vocês têm em vosso corpo, por exemplo as visões de cenas, de rostos que passam, concernem a vossa pessoa e não a luz, deixem-nas passar. Que isso seja de vidas passadas, de momentos, de pedaços da vida, mesmo as cores, ver essas cores do ponto de vista daquele que está na pessoa no momento em que ele as vê, não tem estritamente nada a ver do que ver as cores em meio ao corpo de eternidade, e isso vos vacinará, se posso dizer, contra as ilusões deste mundo. Então não haverá mais retorno atrás possível, haverá uma estabilidade, e vocês não se queixarão de não mais viverem os contatos exteriores, ao contrário, a partir do instante em que há a imobilidade, o silêncio, que não há mais energia, que não há mais vibrações, que não há mais visões, então vocês concluem vossa ressurreição. Então, se vocês colocam vossa consciência na energia, nas vibrações, é normal fazê-lo de início, porque é novo, porque é vasto, porque é verdadeiro, e porque é belo, mas depois, deixem cair tudo isso, contentem-se da beatitude total, sem adormecimento onde não há nem formas, nem rostos, nem imagens, nem energias, nem vibrações, é a verdade, há apenas isso, e aí nesse momento vocês concluem de maneira instantânea vossa ressurreição. E aliás vocês vão constatar, tendo vivido a finalização da ressurreição, que qualquer que seja a razão, se vocês saem da consciência de eternidade, a consciência nua, para funcionar novamente em consciência efêmera, isso vai ser um dilaceramento, deixar o coração, o que quer que tenha de fazer no exterior, e através desse dilaceramento, é aí que vocês afirmam vossa escolha, que vocês querem demonstrar, é antes a matéria, é antes as relações, quaisquer que elas sejam ou então é a eternidade, vocês o veem cada vez mais claramente.
Então continue. Questão. De tempos em tempos ocorre o desaparecimento de objetos dos quais me sirvo regularmente. Isso me irrita prodigiosamente. Então, eu os procuro. Quer se trate de alguns dias de busca ou que o objeto reapareça no minuto seguinte, eu o encontro de maneira muito evidente precisamente no lugar onde o procurei. Quem está por trás desse fenômeno? Mas por que você quer que tenha alguém? Por que querer buscar, sobretudo ali onde nós estamos em um nível sutil, oculto, os objetos desaparecem e reaparecem, mas quem? E é você, não há nenhum duende brincalhão que vem retirá-lo e entregá-lo. Tudo isso te distrai, e esse gênero de questão é uma satisfação. Se eu dou a resposta, para o ego, isso não tem nada a ver com a eternidade. E pouco importa que isso venha de você, de uma entidade ou outro, qual é a importância para a tua eternidade? Nenhuma. Portanto, aí eu não respondo. Continue. Questão. Durante um período eu mordia o interior da boca de maneira incontrolável. Isso podia ser também com o garfo com o qual eu comia. Ao que isso se deve? É a mesma pessoa. É possível. Bem, aí vou responder. A boca vos remete ao estado oral, ao estado anal. É o primeiro orifício importante no recém-nascido, porque é por ali que entra a alimentação. No caso aqui de morder-se o interior da boca ou os lábios é um sinal dirigido por tua pessoa, mostrando que houve ou que há no nível de alimentação e do que entra em você, não unicamente a alimentação, em todos os níveis. Um mecanismo de medo, quer dizer, você morde os lábios ou a boca para acentuar a presença da tua consciência na boca. Não há ninguém mais, uma vez que estou certo de que é a mesma pessoa. São questões um pouco extravagantes que não têm nada a ver com a eternidade e que traduzem a necessidade de alguém se satisfazer em ter as respostas a partir da pessoa, a partir deste mundo, o que não serve para estritamente nada, a não ser traduzir, na segunda questão, a persistência de um medo ou de um temor do que pode entrar em teu interior, e frequentemente isto está ligado ao que eu chamaria, no pior, um conflito de contaminações, e em outro caso um conflito de desvalorização de si mesmo. Pouco importa a causa ou a razão, pouco importa querer fazer desaparecer isso, visto que você o fará desaparecer muito mais facilmente interessando-se pelo que se passa em teu coração e não em tua boca. Lembrem-se de que a ressurreição ilumina tudo, e portanto é evidente que através das questões que vocês colocam neste momento, eu sei instantaneamente que as palavras que são pronunciadas vos colocam de partida na eternidade ou no efêmero. Vocês não podem mais mentir a mim, ou a vocês mesmos, mesmo através das palavras, eu não falo mesmo de energia ou de percepções. Além disso, para muitos entre vocês, quando existem as frases habituais, estereotipadas, que vocês dizem frequentemente, e vocês as veem surgir de vocês e vocês estão em consciência de eternidade, vocês só podem rir de vocês mesmos. Se vocês não riem de vocês mesmos, é que vocês estão muito sérios e estão no efêmero. Todas as circunstâncias de vossas vidas na tela efêmera como na tela interior, vão remetê-los cada vez mais a essa noção de escolha e de afirmação da escolha. Eu sou eternidade, eu me exprimo a partir de meu corpo de eternidade ou da consciência nua ou eu me exprimo a partir da pessoa. As palavras que saem, o jeito das frases empregadas vos traem ainda mais facilmente do que a energia ou as visões. Estejam lúcidos disso, sobretudo se aquele a quem vocês dirigem essa reflexão, essa questão, entre vocês, eu não falo aqui comigo, está talvez ressuscitado. Então tudo que é verborragia, convenções, discussões estéreis e inúteis, que ocupam e passam o tempo, se isso está presente, isso vos mostra que vocês ainda não estão lá. Se vocês passam os dias a vagar, a buscar as vestimentas, a falar para nada dizer, é que vocês ainda não estão na eternidade. E hoje é um ou outro, cada vez mais.
Isso foi um e outro durante um longo tempo, e para aqueles cuja trama temporal é a mais, não avançada, mas a mais clara, é evidente. O que quer que vocês reivindiquem através de vossas experiências, vossas vivências ou outro. Neste tempo, neste momento, o mais importante é simplesmente ver, compreender os momentos em que vocês estão na eternidade e os momentos em que vocês estão na pessoa. Isso se vê cada vez mais claramente. Se vocês não veem a diferença, é que vocês não a vivem ainda. Muito simplesmente, isso também não pode deixar nenhuma dúvida, é não somente evidente, mas cada vez mais natural. Vocês reencontram o que vocês são. Vocês não podem mais manter o que vocês são em verdade e o que vocês creem ser. Nós passamos anos a vos dizer que vocês não eram esse corpo, essa pessoa, esse saco de carne, essa história. Não serve para nada acreditar em mim, e hoje mais do que nunca, vocês têm a total possibilidade de verificá-lo por vocês mesmos. E se vocês respondem que vocês não sabem, aí também é muito simplesmente que vocês ainda não estão lá, quer dizer que não é evidente para vocês. Aliás, a questão assinala a falta de evidência. Eu não falo das questões pessoais como os objetos, mas as questões ligadas à consciência. E lembrem-se de que vocês não podem mais mentir-se. Mesmo se vocês acreditam que podem camuflar, vocês tropeçarão um dia ou outro em alguém que tenha consciência nua. Vocês não poderão esconder nada, o que quer que vocês acreditam esconder. A transparência agora deve ser total e completa. Essa transparência não pode se acomodar de nenhuma sedução, não pode concordar com nenhuma mentira, nenhum mascaramento, uma vez que mesmo vocês, se vocês ainda não estão nus, o outro vê vossa nudez. Então não acreditem mais poder jogar, e aí eu me dirijo ao mais profundo da alma de todo o mundo, do espírito. Joguem ainda os jogos em meio a este mundo. Se vocês ainda têm uma profissão, façam-na, mas isso não é um jogo. E se vocês jogam com a espiritualidade, para sair as frases excêntricas, para contar coisas que só correspondem ao astral, doravante vocês vão vê-lo, e sobretudo pagá-lo, imediatamente, e não é uma punição. Contrariamente aos ajustamentos dos anos precedentes, é justamente através disso que vocês enfim se despertam. E o despertar do qual eu falo agora não é simplesmente sentir as energias, ter falado com os povos da natureza, é viver em totalidade o que se passa no meio do peito. É perceber o corpo de eternidade, alguns de vocês já perceberam, e também viver em consciência no interior e não mais estar ligado à pessoa, ao corpo de carne e a este mundo. Não há estado mais magnífico do que o de descobrir realmente e concretamente o que vocês são, além de qualquer interface, energias, vibrações ou outros, além de qualquer história e de qualquer personagem. Então continue. Questão. Então há uma sequência da questão. Seguindo vossos conselhos, eu coloquei minha atenção nos centros da cabeça. Agora eu tenho menos mordidas, mas tenho as aftas. E aí isso desce. Questão. Devo agir nos centros da cabeça e situar acima da cabeça? É bem, eu te responderei hoje. Volte tua consciência para o coração, não procure fazer nada, nem a curar. Observe alguns dias depois o que se passa. Que você tenha passado das mordidas, as aftas confirma amplamente o que eu dei como explicação, mas não se agarre a esta explicação para ir investigar e buscar as imagens de que alimentar teu mental. Mesmo se isso funciona, isso será substituído por outra coisa enquanto você não estiver totalmente voltada para a evidência e da graça e da ressurreição. Então, mesmo assim, não me faça dizer que qualquer problema, qualquer doença, qualquer sintoma está ligado à ressurreição. Às vezes sim, nos mecanismos ditos brutais, violentos, inflamatórios, irresolutivos, sim, mas em outros casos, não. São vossos hábitos comportamentais. Isso foi repetido inumeráveis vezes.
não vão buscar, como antes, a resolução de memórias, uma compreensão, as visões, as energias, porque aí vocês alimentam o efêmero, totalmente, às custas da eternidade, e vocês observarão as consequências disso. Vocês não podem mais trapacear. A partir do instante em que vocês sentem uma das coroas, eu não falo mesmo da ressurreição em curso, pelo fato de que o corpo de eternidade está aí. Se ainda jogar isso, vai passar mal para vosso efêmero. E é passando mal para esse efêmero, às vezes de maneira dramática, mesmo no instante que vocês vivem a liberdade. Então não venham se rebelar, não venham buscar em vossa cabeça ou em vossa memória alguma coisa, uma vez que tudo, sem nenhuma exceção do que se produz hoje para cada consciência, para os grupos sociais, para as nações, para o mundo inteiro, não é senão a ressurreição. Cabe a vocês verem, e eu repito a mesma frase, onde vocês colocam a consciência, onde é que vocês se alimentam. Da pura luz, ou das imagens astrais, das energias, das vibrações, que, é claro, vos ajudaram, que vos sustentaram, que vos permitiram ter marcadores, mas vocês não têm mais necessidade disso hoje. Continue. Questão: por que os dias ao redor da Páscoa frequentemente me levam em depressão? O que é a Páscoa no plano da história? É evidentemente a crucificação e a ressurreição. É o momento em que o sangue do Cristo refecundou a terra e preparou o que vocês vivem na terra agora, desde 30 anos. Se não houvesse a matriz crística, vocês estariam bem perturbados, porque a matriz crística, eu não falo da história, mas dessa consciência que encarnou, está sempre presente, é claro. Se ele não estivesse presente, haveria muitas dificuldades para liberar este mundo. Portanto, o período da Páscoa é também o período em que o Cristo assumiu, tomo voluntariamente o termo, os pecados do mundo. Mesmo se essa expressão não é exata, ela corresponde ao que se vive agora, hoje neste mundo. Então não vejam os aspectos históricos, mas o aspecto essencial, fundamental que é um caminho, a verdade e a vida que vos restituem a vida eterna. O período da Páscoa é, portanto, o período em que o Cristo assumiu os pecados do mundo, e como a matriz crística, para todos aqueles que viveram e que seguiram o processo realizado durante numerosos anos, vocês têm a matriz crística em vocês. E se estiver ativa ao mesmo tempo que o impulso metatrônico, e o impulso metatrônico posterior, não somente na cabeça, mas no nível da porta que riste, então vocês vão viver como fizeram alguns santos. Vocês assumem a infelicidade do mundo, como os santos o viveram. Vocês partilham o perdão do Cristo, vocês tornam-se o imitador do Cristo. A problemática é de não ser levada por essa tristeza, por essa depressão, acreditando que ela depende apenas de você, e além disso você o disse muito bem, em você é quase sistemático naquele período. Então, além do sofrimento, do humor depressivo, e do que é para atravessar, geralmente devido à ressurreição atual, a partir do instante em que você sai dessa depressão, você constatará que você deu um salto enorme em tua eternidade. É a única explicação, e evidentemente, se isso se produz é ou porque o Cristo decidiu, ou porque você quer desposar o Cristo, ou porque houve em tua vida falhas que ressoam e que no lugar de te trazerem o sofrimento que se reproduz, te trazem essa depressão a fim de que você partilhe o fardo do Cristo realmente e concretamente. Há apenas os santos que aceitaram esse fardo. Hoje, todos vocês podem tomá-lo e aliás nesse momento vocês acelerarão grandemente o surgimento do evento, mas atenção para não se carregarem, mesmo por amor, daqueles que são muito pesados para vocês. E como a eternidade está aí, é muito fácil não se enganar com a carga que é aceita ou acolhida.
Então veja isso além do sofrimento, como um privilégio que viveram enormemente as esposas e os esposos do Cristo e de Maria, porque esses indivíduos, que foram os santos ou não, reviveram a paixão do Cristo, a crucificação, reviveram a dor da Páscoa, e em geral após a segunda-feira de Páscoa, para aqueles que vivem nos países, digamos de essência católica, crística, de participar da redenção. Vocês assumem, pela presença da eternidade, o peso do mundo, e aliás o mundo está em vocês, mesmo este, não seria somente porque vosso corpo foi forjado pelos materiais desta terra, e os materiais desta terra que vocês nomeiam alimentos, carregam a marca do Cristo, de todos os sofrimentos vividos sobre esta terra no confinamento. O princípio da redenção, não para você, uma vez que a ressurreição não tem necessidade de redenção, visto que você está redimida, mas por outro lado, muitos irmãos e irmãs têm necessidade de ser sustentados, não por um ato voluntário de dizer eu vou tomar a cargo tal alma, mas de aceitar sem nenhuma condição o fardo do Cristo. Aliás, quando Cristo se apresenta a vocês nos tempos antes da ressurreição, para aqueles que vivem realmente esse encontro com o Cristo, a primeira coisa que o Cristo vos diz é: você quer ser meu amigo ou você quer ser minha esposa, ele não impõe nada. Olhem a vida dos santos no Ocidente, vocês verão muitas irmãs estrelas que tiveram essa informação mesmo sem vê-lo. Então, sim, é um sacrifício total uma vez que nesse momento a vida não é vivida a título pessoal, mas é vivida a título do Cristo realmente e concretamente. Você participa assim, vai a redenção global, você traz tua pedra ao Cristo e deposita aos seus pés teus sofrimentos, eles não te pertencem, sobretudo da maneira como você descreve, mesmo se, como eu disse, pode existir uma condição prévia em você. Você pode prosseguir. Questão. Por momentos eu perco o equilíbrio, escuto muito mal, meu campo visual se estreita e há como uma neblina. O que fazer? Primeiramente informar-se se isso não é da saúde, tudo depende da idade, é claro, mas antes de qualquer coisa assegurar, nesse caso, da integridade física, para não colocar de lado um problema de saúde. E agora vocês sabem pertinentemente que os apelos e as injunções da luz também podem desencadear esses sintomas, são os momentos que nós tínhamos nomeado de pré-êxtase, mas mesmo assim nesse caso específico é melhor verificar, exceto se você está seguro de teu coração, exceto se você está seguro de tua ressurreição em que você se reconheceu, neste caso não tem nenhuma importância. Quer isso seja um acidente vascular em curso, ou quer seja a ressurreição, a finalidade é a mesma, perto de algumas semanas. Portanto não se inquiete com isso, mas na condição de que você vive a ressurreição, se você não a vive, veja a si mesmo se não há uma anomalia no sentido energético ou de saúde, e também pode haver os dois, e se há os dois, então é a ação da luz, o que quer que você diga disso, o que quer que você pense disso, e qualquer que seja a tua idade. Você pode continuar. Questão. Você pode definir o estado de legume que se vai viver, isso pode durar, vai durar quanto tempo? Isso durará até o final da tua ressurreição, porque a partir do instante em que há a finalização, quer dizer o momento em que a consciência de eternidade se reencontra em consciência nua, então aí vocês não estão mais submetidos à pré-êxtase, vocês não têm mais necessidade de serem chamados à atenção, de algum modo, pela luz, vocês vivem realmente a liberdade, tendo ressuscitado em totalidade, nem a eternidade nem o efêmero podem vos levar para outro lugar do que ali onde vocês estão, no coração do coração, na leveza, na alegria, na evidência e na paz. Você pode reformular a questão precedente. Questão. Você pode definir o estado de legume que se vai viver, isso pode durar, vai durar quanto tempo?
Mas o estado de legume que todos vocês vivenciaram desde o início da ressurreição com mais ou menos intensidade, se nós o nomeamos pré-êxtase, é parecido ao que se produzirá no momento do evento, e como acabei de dizer, aquele que aceitou o sacrifício e que vive a evidência, e sobretudo, as primícias, ou a própria consciência nua, então, vocês não estão mais sujeitos, e cada vez menos a esse estado de legume. Às vezes isso pode retornar extremamente potente, mas não dura. Contrariamente àqueles que mantêm seu efêmero, custe o que custar e valha o que valer, e que vão ser apanhados ou pelo seu corpo, ou pela luz. São frequentemente os irmãos e as irmãs que, embora vivenciaram todos os processos anunciados desde anos, mantêm de algum modo seu bocado de história, e portanto alimentam isso. Mas para todos os outros, e sobretudo aqueles que nada vivenciaram, isso já foi dito pelo comandante, a cada dia vocês são milhões, a passar, que passam do estado de pessoa à ressurreição espontaneamente e diretamente sem saber o que é. E para vocês que vivem os processos vibratórios, vocês os vivenciaram, quem leu, quem escutou, quem entendeu. O que mais vocês querem fazer? Portanto, o estado de legume, de pré-êxtase, concerne sobretudo aqueles que têm necessidade de concluir, de finalizar sua ressurreição. Se vocês os conhecem, vocês observam que esses irmãos e essas irmãs, quaisquer que sejam as vivências magníficas dos primeiros estratos da ressurreição, continuam a alimentar os hábitos, sua pequena vida, como se nada fosse. Mas isso não é mais possível, vocês não podem mais fazer como se nada fosse. A inteligência da luz, a consciência nua, a consciência da eternidade estão aí. Cabe a vocês verem onde vocês estão, eu vos garanto que hoje é extremamente fácil. Aliás, eu repito, como o comandante também disse em outra ocasião, se a questão é que vocês ainda não estão lá, porque se vocês estão lá não tem questões, vocês têm apenas o testemunho. Vocês podem ter questões sobre a finalidade do que é vivenciado, mas vocês não estão no questionamento sobre o que vocês vivem, é profundamente diferente. Então continue. Questão. Bom dia, Bidi. Desde que entrei em mim, eu posso chamar a luz, centrar-me no coração, como você me disse, permaneço sempre a mesma pessoa. Na raiva, eu choro sempre muito, por quê? Obrigado. Mas antes que os elementos da pessoa sejam transcendidos pela luz, é bem gentil, efetivamente o conselho que eu te dei de colocar-se no coração, e que é o que você sente, você mesmo o diz, você é sempre a mesma pessoa, então você constata, que não somente você não é livre, mas que a ressurreição não está concluída. E aí também é uma questão de balança, quer dizer que você dá muita importância ao teu personagem, à tua história e muito mais importância em relação à eternidade. Como você quer concluir a ressurreição assim? Você só pode sofrer, como eu disse, uma vez que vocês constatam a diferença entre, por exemplo, alguns momentos vívidos no nível do coração, e vossa vida. E aí isso vai tornar-se, como eu disse, cada vez mais difícil, até mesmo intolerável, enquanto vocês não estão realmente e concretamente no coração. Porque tal como a questão está colocada, isso quer dizer, eu vivi o fogo do coração, eu estou em ressurreição, mas eu posso continuar a manter algumas companhias, algumas atividades que não me agradam, eu não sou capaz de cortar o que deve ser cortado. E certamente, se é assim, mesmo se você viveu o fogo do coração, qualquer que seja, você ainda está submisso, como você o constata, à pessoa. Hoje, não há mais, eu o repito através desta questão, meia medida. Vocês não podem mais, e vocês podem cada vez menos compor entre a boa vida pessoal efêmera e a eternidade, senão isso não pararia jamais. Vejam já quantos se satisfazem dessa situação em que eles vivem o coração e continuam seu pequeno cinema comum. Isso é o que eu nomeio uma espiritualidade de conforto, o que vocês nomeiam um bem que apenas alimenta o ego sempre e ainda.
A intensidade do que é para viver hoje, do que é possível viver, fora do corpo, é muito simplesmente o elemento mais importante. Porque a partir do instante em que vocês saem de vosso corpo, não no astral, não decidindo, mas isso se produz sempre sozinho por essa ondulação do coração, da evidência, da eternidade e do final da vossa ressurreição, então nesse momento vocês não poderão jamais ser abusados, submissos à vossa pessoa. Mas para isso é necessário finalizar, e você não pode finalizar continuando a empreender e a fazer, mesmo o que é vital, mas que é contrário ao que te diz teu coração e tua consciência, caso contrário você será sempre uma pessoa, você vai chorar cada vez mais, e você vai constatar uma distância entre o que você sabe ser verdadeiro por tê-lo vivido e a distância que se instaura pela tristeza e pelo fato de não ter sabido cortar. Portanto, viver a ressurreição pelo fogo do coração, pelo cubo metatrônico, já é extraordinário, sobretudo para vocês que vivem isso, mas não parem no caminho, sobretudo para vocês que vivem isso e que estão ao corrente das energias, que assentem, as vibrações, as canalizações, vossas relações entre os irmãos e as irmãs que vivem as mesmas coisas. Eu diria, no processo de finalização da ressurreição, uma impecabilidade de comportamento, porque o que vocês fazem ao outro, é ao Cristo e a vocês mesmos que o fazem, mesmo que seja o pior dos inimigos. Vocês não podem mais oscilar os pensamentos, as ideias, os comportamentos que são contrários à luz, se vocês são portadores da luz. Isso acabou, e se vocês continuam, isso vai ser cada vez mais violento, cada vez mais grave, não para o que vocês são, mas para o efêmero. Não há outra alternativa doravante. Vocês estão conscientes mais ou menos. Isto não é, se vocês querem, como nos anos precedentes em que vocês estavam nas experiências de amor, nas experiências com os povos da natureza, em que vos era pedido para estarem na natureza e sobretudo, se vocês tivessem a oportunidade, de serem livres, de se darem prazer, isso acabou. Porque a eternidade está totalmente aí, e vocês não podem mais transigir ou dizer, veremos amanhã, exceto se vocês escolheram a matéria, mas mesmo assim vos será necessário passar pelo buraco da agulha, vos será necessário concluir esta ressurreição para completar o juramento e a promessa. Continue. Questão. Então justamente a questão é sobre a ressurreição. Porque o estado de ressurreição fatiga tanto? Obrigado. Não é a fadiga, é uma derivação e uma transmutação da energia vital pela vibral e pelo corpo de eternidade, e a fase alquímica cria, vocês o sabem, as pré-êxtases. Isso fatiga a pessoa, mas isso não fatiga o que você é, porque o corpo físico, o corpo etérico, até recentemente, não podiam encaixar a ressurreição, mas as circunstâncias do jogo, no tabuleiro de jogo da Terra, fazem, pela interação de todos os jogadores e de todos os fatores, que esse processo inconcebível se produza. E aí também, essa história de fadiga, junta-se ao que eu acabei de explicar. Se você está fatigado, isso quer dizer que você tem necessidade de repouso, de imobilidade e de silêncio. Quanto mais você aceitar esse repouso, esse silêncio e essa imobilidade, em um primeiro tempo você constatará que você estará cada vez mais fatigado e cada vez menos presente no efêmero, e nesse momento, graças ao que você nomeia essa fadiga, essa perda de vitalidade, se fazem proveito da luz e da conscientização do teu próprio corpo de eternidade, que isso seja nas partes vitais ou transferindo totalmente a consciência nesse corpo de eternidade que se desemboca, como eu disse, na consciência nua, onde não há o absoluto e a ilusão de um lado, mas onde a ilusão e o absoluto e tudo o que está entre os dois se vive ao mesmo tempo, no mesmo espaço, na mesma consciência, é isso que é resolutivo.
Mas se você aceita essa fadiga que não é nada mais do que uma injunção da luz, então você constatará muito rápido que a finalização dessa ressurreição te dará um sentimento de liberdade, de leveza, de expansão que não pode ser comparada a nenhuma experiência, quer ela seja visual, energética ou outra. Vista a preeminência da luz vibral, sobre todos os humanos a alma, sobre o conjunto da Terra, sobre o conjunto do sistema solar, a sua mente de acolher, isso foi dito. Acolher é colocar-se em postura de acolhimento do desconhecido. Não analisar nada, não discriminar nada, não exercer nenhuma vontade, mas estar no princípio de acolhimento incondicional, sem nenhuma condição, sem nenhum pré-requisito e sem querer tirar as explicações ou as compreensões. Se vocês fazem isso, o juramento e a promessa atualizam-se imediatamente. Mas vocês não podem trapacear com vocês mesmos, porque eu vejo daqui as questões virem que vão me dizer, eu faço tudo isso e, no entanto eu não o vivo. Mas é porque vocês não são autênticos, vocês simplesmente querem desembaraçar-se da fadiga para levar vossa vida, o que quer que vocês digam. Porque até o presente a espiritualidade neste mundo, qualquer que ela seja, as religiões, os movimentos espirituais eram luciferianos, e jamais vos permitia viver o que vocês vivem agora. Encontrem-me um único exemplo, um único livre, mesmo entre os mais sérios do hinduísmo Ayurveda, alguém que foi capaz de vos descrever o que vocês estão em vias de viver agora. Isso jamais existiu, jamais, jamais, jamais. O que vocês querem mais? O que mais vocês buscam? Se vocês buscam é que vocês querem manter a matéria, e vocês mostram por aí mesmo quais são vossas escolhas, elas não são criticáveis, mas vocês não podem ao mesmo tempo querer a luz e manter a pessoa, contrariamente a antes. Isso não é possível. Eu repito, não há nenhum alibi que possa segurar, não há nenhuma obrigação deste mundo que possa segurar, exceto se vocês o decidem. Mas lembre-se de que qualquer que seja a ajuda que alguns entre nós possam vos trazer, doravante, há apenas vocês que decidem. O último passo, uma vez que tudo está aberto, nós podemos impulsioná-lo, mas depois pertence a vocês permanecer ali ou não e isso apenas depende de vocês. Isso não depende de ninguém, isso não depende de nenhum karma, de nenhuma condição de saúde, mas simplesmente de vosso posicionamento, de vosso ponto de vista da consciência. Estejam bem lúcidos sobre isso. Enquanto vocês buscam um meio termo entre o efêmero e a eternidade, vocês não podem finalizar essa ressurreição. É claro, ela será finalizada no momento coletivo, mas não vale a pena se colocarem nos estados de sofrimento e de resistência querendo compor entre os dois. Sigam as linhas de menor resistência, sigam a fluidez da unidade, sigam a graça que vocês são, vocês não têm nada mais a fazer. Enquanto vocês acreditam ter alguma coisa a fazer, vocês podem estar certos de que é vosso ego e vossa pessoa quem vos sussurra, certamente não a eternidade. A eternidade, quando ela está revelada, quando ela está finalizada, ela vos pede apenas uma coisa, é o que vocês são, a leveza, a alegria, a equanimidade, o não julgamento. É impossível julgar quem quer que seja, porque vocês vivem realmente e concretamente que o mundo inteiro, todas as dimensões inteiras estão em vocês. Vocês não podem condenar a vocês mesmos. Isso não é uma crença, não é uma adesão a um dogma religioso, é vossa vivência. Aí também, cabe a vocês verem, cabe a vocês decidirem, mas saibam que vocês não podem mais compor uma pitada de efêmero, uma pitada de eternidade. Isso foi dito, a eternidade vai tomar todo o lugar de vossa pessoa. E doravante, mais vocês aceitam, sem vocês mesmos se colocarem na pessoa, mais isso vai mais rápido. Mas se vocês mantêm essa espécie de meio termo, e eu vos lembro de que não há nenhuma obrigação que se mantenha para a eternidade, as obrigações concernem a pessoa e a sociedade. São vocês que escolhem.
E é evidente que se vocês jogam, mesmo sem o saber, essa espécie de meio termo entre o efêmero e o eterno, bem vocês viverão os momentos de legume cada vez mais intensos, e as manifestações corporais cada vez mais violentas. Façam vossa escolha. Ou vocês ficam na matéria, porque é vossa escolha, mas então não se interessem mais muito pela eternidade, ou vocês fazem a escolha da eternidade, e vocês estarão naturalmente cada vez menos interessados em tudo que concerne ao efêmero, as palavras, os discursos, as informações, os questionamentos, os sensos de responsabilidades. É como se vocês soubessem que estão prestes a morrer, deixar este plano, e vocês ainda querem fazer as coisas. Isso se chama a negação. Vocês se lembram disso? A negação, a raiva, a negociação e a aceitação. O choque da humanidade coletivo vocês o vivem em um nível individual, e bem mais intensamente do que nos últimos anos, portanto estejam conscientes e lúcidos. Agora se a luz, mesmo se vocês vivem as vibrações e o processo da ressurreição, e a luz vos deixa continuar sem nenhuma dificuldade vosso efêmero, então faça-o. Mas de qualquer maneira, se vocês vivem a consciência nua, jamais vocês poderão colocar o efêmero à frente, vossa pessoa à frente, porque vocês terão visto a verdade, realmente visto e não somente sentido ou percebido através das percepções ou das energias. É a vivência da consciência nua e da felicidade disso. Então hoje minhas palavras são talvez um pouco violentas, mas agora é importante que vocês vivenciem, para muitos, de diferentes maneiras, a alegria, a leveza ou a paz da ressurreição, ir até o fim e não desviar do que quer que seja dessa eternidade para fazer alguma vantagem em meio a este mundo. Caso contrário, onde está vosso sacrifício? Não era um sacrifício, era um simulacro. Vocês não podem mais mentir-se. E se vocês se mentem, interiormente, eu não falo mesmo da relação, mas se vocês mentem a vocês mesmos, eu não falo de errar ou de enganar-se, mas se realmente vocês se contam histórias, no nível de vosso corpo e de vosso efêmero, haverá soluções definitivas e sumárias para o bem da luz, para o bem do que vocês são e não para o bem do que vocês creem ser nesse saco de carne, que crê conduzir uma evolução ou sua vida ou as responsabilidades, quaisquer que elas sejam. Vocês não estão mais nesse jogo aí, vocês vão constatá-lo muito rápido se isso já não foi feito. Enquanto o que vocês querem, em resumo, é o que vos diz a luz a cada minuto. O que te alimenta? Onde você leva tua alegria? Sobre a matéria deste mundo. Sobre os sensos de responsabilidades que não podem se manter. É como se quando vocês morrem, vocês ainda têm ideias de se ver e se projetar nas férias do próximo ano, ou ainda querer programar, gerenciar, é uma negação do que se passa. Então, é claro, vocês o sabem, muitos estarão na negação até o fim, mesmo quando o evento estiver aí. É sua escolha e é respeitável, muito mais respeitável do que aquele que oscila entre o efêmero e o eterno. Lembrem-se também do que disse a Bíblia, não sei mais onde. Deus vomita os tépidos, aqueles que não escolhem, aqueles que não estão fortalecidos, seja na matéria seja na eternidade doravante. É simples. Aí está a equação que vos é colocada doravante. Isso foi um e o outro, vos trazendo as provas. Agora é definitivamente e irremediavelmente um ou o outro. A evidência do amor ou a crença no amor, a vivência do amor ou a experiência do amor. Vocês têm todos os elementos, vocês têm todas as cartas em mãos, se vocês preferem, e nessa escolha, para nada serve querer encontrar as justificativas ou as explicações, são vocês mesmos que decidem, sobretudo se o processo da ressurreição começou hoje ou há alguns meses. A impulsão e as injunções da luz tornam-se tais no nível do coração, diretamente agora, que ainda uma vez vocês não podem mais negociar o que quer que seja. A vida vos coloca nos trilhos, o que eu nomeei vossa trama temporal e é tudo.
O que quer que vocês ainda vão decidir em relação à espiritualidade ou às vossas experiências, apenas vos distancia da ressurreição. E isso vocês vão vivê-lo e percebê-lo, porque se vocês se distanciam vivendo as energias, as vibrações da ressurreição, uma vez que vossa escolha livre e esclarecida é a matéria, é necessário mesmo assim romper essa matéria. Mas a luz não é responsável por nada, tudo decorre de vossa escolha. A verdade ou a experiência, a verdade absoluta ou a verdade intermediária e relativa, a alegria e a completude, a felicidade ou a resistência consciente ou inconsciente, não há outra alternativa, mesmo para aqueles que hoje não vivenciaram nada. Nos dias e nas semanas que vêm, esses estarão exatamente diante dos mesmos desafios, das mesmas escolhas e dos mesmos posicionamentos. Eu não posso vos dizer melhor e mais claramente as coisas, sem mentira, sem subterfúgios. Aproveitem da evidência e da alegria, e quando a evidência ou a alegria ou a paz estão aí, se a luz, em vosso caminho, quebra algumas coisas, se vocês teimam ou se vocês querem manter o status quo, é vossa escolha, é vossa liberdade. Mas depois não venham reclamar junto à vossa eternidade, porque aí não é uma questão de graça que acabou, uma vez que a graça é total. Mas vocês não poderão mais renegar vossa escolha ou mudar de escolha, acabou. Entendam claramente, com alegria, com evidência. Continue. Questão. Porque eu sempre tenho as mesmas provas com as mesmas pessoas que retornam todo o tempo. Isso se chama os ciclos em uma mesma encarnação. A vida mesmo confinada vai vos propor, não provas, mas desafios e experiências. É a lei da dualidade, não é a lei do amor e da luz. Enquanto vocês não liquidaram o problema pela pessoa, o problema se reproduz sempre, as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias. Aí, através dessa questão, isso quer dizer simplesmente que, o que quer que tenha sido vivido, a pessoa ainda está diante da cena. E não venha me dizer, eu não cheguei a me desembaraçar da minha pessoa ou dos meus hábitos, uma vez que basta voltar-se para o coração para vivê-lo. Eu não posso vos dizer melhor. Então sim, nesse caso aí, viver as mesmas situações de maneira cíclica, apenas repete a lição, quer dizer que a pessoa está sempre ali e que o problema que sustenta isso não foi resolvido, não foi visto. Mas a explicação aí, não é exterior, é interior e eu não posso te dar uma resposta mais precisa. Mas é uma certeza, ser afetado por ciclos corresponde aos hábitos. Na eternidade não há hábitos, não há cristalização. Continue. Questão. Escuto cada vez mais os barulhos ou os cantos nos ouvidos. De onde isso vem, e por que é cada vez mais forte? Obrigado, Bedi. Mas isso foi explicado dezenas de vezes, permita-me não retornar a isso. Vocês têm explicações tanto nos ensinamentos do Advaita Vedanta como nos Yogas, nos Sutras, como em todos os inumeráveis textos vindo da Índia, onde o canto da alma ou as 7 oitavas foram descritas, e o canto efetivamente se reforça, mas tudo isso foi explicado dezenas de vezes. Estou desolado de não poder repetir. Há outras prioridades. E o canto nos ouvidos vai aumentar cada vez mais, uma vez que todos os sentidos correntes, a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição são substituídos e magnificados pelos sentidos espirituais, visto que o corpo de eternidade está aí. Então é claro que isso vai cantar cada vez mais em vossos ouvidos, mas tudo isso foi explicado, em comprimento, largura e na diagonal. Passamos à seguinte. Questão. Tenho cada vez menos vontade de ir ao trabalho. É normal? Obrigado. Creio que já respondi a isso de diferentes maneiras. Isso me parece muito normal. Se você está ressuscitado e você não tem vontade, mesmo se é necessário ganhar a vida, alimentar a matriz pelo seu trabalho que em troca o alimenta, é claro, mas te aliena. Hoje, tenho essa linguagem bruta e rude porque não é mais o tempo em que é preciso compor.
Mais do que nunca, é a evidência ou a questão. E continue. Questão. Tenho dificuldade para esquecer minha pessoa e permanecer no coração e na luz apesar do gesto que você me disse para fazer. Por quê? Obrigado. É muito simples. Estou convencido de que você não tem muito tempo para efetivamente consagrar a luz pelo silêncio e a imobilidade, e estou certo de que em teu caso você pensa que basta sentir o coração e continuar sua vida, e depois você me diz que você ainda é uma pessoa. Se você ainda é uma pessoa tendo vivido a ressurreição e o fogo do coração, você só pode estar pior. Apesar da alegria da ressurreição, apesar da evidência. Isso reúne todas as explicações que acabei de dar concernente a onde vocês colocam vossas prioridades. Então, é claro, dito assim vocês têm a impressão de que é necessário deixar o trabalho, a família e tornar-se um santo, mas não, simplesmente aceitar a eternidade. Hoje, não é somente ter vivenciado a experiência, é ir até o fim, é tomar o tempo, ao invés de ir falar com os amigos e as amigas, ao invés de estar interessado e seduzido pelas tecnologias deste mundo ou pelas relações deste mundo. A relação em que você está é mais importante do que tudo isto. Eu te respondo seguramente de que não. A ressurreição te coloca em um caminho, um único caminho. Esse caminho não é duro, ele é simples, ele é evidente, mas ele não sofre nenhum compromisso com o que se passa. É assim. É a progressão da luz, não são vocês que decidem, nem individualmente, nem coletivamente. Vocês o sabem, há inumeráveis fatores que doravante entraram em jogo, desde o meio de dezembro do ano passado, e a partida se joga. É claro, cada um pode mover um pouco, mas vocês estão submetidos à totalidade do jogo. Simplesmente vosso posicionamento, de um lado ou de outro, que se pode dizer os dois adversários, quer dizer o efêmero e a eternidade, doravante, exceto quando vocês estão em consciência nua, porque aí vocês o veem, não é um conceito, não são ideias, é uma vivência real. Há uma outra questão. Então uma última questão antes da pausa. Às vezes tenho a sensação de estar só, então eu sei que você está um pouco em todos nós, é normal. Eu te lembro de que a ressurreição se faz a partir do sós a sós e o face a face. É claro que eu ou outros irmãos e irmãs encarnados podem trazer um consolo, mas em um dado momento é imperativo estar nesse sós a sós para descobrir pelo nada que tudo está aí. Quer dizer que em um dado momento, é necessário cessar todo contato exterior e interior, para estar disponível. Isso não quer dizer que acabaram os contatos com outras entidades, com a luz, mas em um dado momento, que é o instante resolutivo em que vocês devem estar sozinhos, não há ninguém para vos ajudar, ninguém para vos guiar, ninguém para vos orientar. Vocês aceitam a eternidade ou não, em totalidade, ou vocês dão meia volta. Mas essa solidão, mesmo se vocês estão enormemente rodeados de amigos, ou da família, é uma solidão interior como foi dito. Não vos é pedido para estarem solitários na natureza durante 10 anos, ou fugir da sociedade, ou da família ou do que quer que seja, mas estar sozinho interiormente, porque há apenas o sós a sós e o face a face que se produz. Cortem com todas as experiências, isso não quer dizer não vê-las, mas não mais ocupar-se delas no instante presente. Estar totalmente disponível, totalmente presente. Se vocês agem assim, tudo é simples, é a pessoa que complica, mas eu vos tranquilizo, é completamente normal que a eternidade tendo entrado em manifestação, não mais somente através da luz, mas através da colocação em função de vosso corpo de eternidade e da consciência nua, vos coloca diante de uma responsabilidade. Ou essa responsabilidade é um peso, porque vocês pendem para o efêmero, ou é um êxtase porque vocês aceitam a eternidade. Então, é claro, o ego vai vos dizer, mas é necessário ganhar a vida, mas é necessário alimentar os filhos.
Mas essas são as estratégias do ego, da pessoa, uma vez que o que eu acabei de dizer não necessita de outra coisa senão de uma atitude interior. E isso se faz em 1 minuto, vocês não têm ninguém a deixar, isso é o ego quem crê ou quem os faz crer. É isso o sós, é essa a resolução. E você disse que tinha terminado agora. Sim, nos aproximamos da hora da pausa. Então Bidi vai deixá-los repousar, e Bidi vos diz até logo para a sequência. Obrigado. Até logo. Tradução do francês. Lígia Borges. Les Transformations, 8 de abril de 2018.